Olá, me chamo Zeina Maria, sou professora de Letras Língua Portuguesa e o tema da nossa aula de hoje será funções de linguagens. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em 6 tipos: funções referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam um objetivo dos atos comunicativos, embora haja uma função que predomine vários tipos de linguagem, podem estar presentes no mesmo texto. Função referencial ou denotativa, também chamada de função informativa. A função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Como, por exemplo, de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos. Todos eles, por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos à linguagem. Função emotiva ou expressiva, também chamada de função expressiva. Na função emotiva, o emissor tem como objeto principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião, como, por exemplo, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários. Função poética. A função poética é característica das obras literárias que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se de que a maneira que a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Função fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui, o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discurso ao telefone e etc. Função conotativa ou apelativa, também chamada de apelativa. A função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor de mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Função metalinguística. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a língua que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Agora é a vez de vocês realizarem um exercício. Produzam uma propaganda de sua marca favorita. Pode ser roupa, fast food, etc.
Lembre-se que uma propaganda possui função conativa e que você precisa convencer alguém a comprar determinado produto. Use a criatividade. Obrigada por assistirem esse vídeo e até a próxima aula.